Olá pessoal, hoje vamos dar início à aula falando sobre o sistema de amortecimento. Tem aqui o sistema de mola. Amortecedor de mola. Esse é o tipo mais simples de amortecedor. Ele apresenta molas ou tubos de aço flexível em sua estrutura. No entanto, este amortecedor não absorve a energia de impacto. Ele apenas a transfere para o avião, minimizando o esforço sobre as rodas. Então, como disse aqui, ele não absorve a energia de impacto a partir do momento quando o avião toca no solo. Ele simplesmente transfere para a estrutura e na estrutura a energia é eliminada, tudo bem? Também conhecido como amortecedor de ar e óleo, ou amortecedor pneumático, que também pode chamar de hidráulico. Esse tipo de amortecedor utiliza ar comprimido como fluido hidráulico para absorver e dissipar a energia proveniente do impacto. O amortecedor hidropneumático é o mais utilizado nos aviões atuais. Esse tipo de amortecedor é composto por dois cilindros telescópicos, ou dois tubos. Os dois cilindros, conhecidos como cilindro e pistão, quando montados formam uma câmara superior e uma inferior, para a movimentação do fluido. A câmara inferior é cheia de óleo e a câmara superior é preenchida com ar comprimido. Um orifício entre as duas câmaras permite a passagem do fluido para a câmara superior durante a compressão e o retorno durante a extensão do amortecedor. Bom, e nessa imagem aqui, ela é referente ao slide passado. Aqui, nesse cilindro, tem a divisão entre a câmara superior e a câmara inferior. Essa câmara inferior aqui, ela tem essa pequena agulha na haste. E quando o avião toca no solo, essa agulha ela invade a câmara superior e faz com que expulsa os gases que tem lá em cima, no caso ali, o ar comprimido. Tem que decorar os nomes de todas essas partes, tá? Principalmente aí o cilindro e a haste e como funciona. Conjunto das rodas. O conjunto das rodas é uma estrutura do trem de pouso que permite a montagem dos pneus e do sistema de freios. As rodas são geralmente feitas de alumínio ou magnésio, material resistente de baixo peso. O tipo de material não cai na prova da ANAC, tudo bem? Os três tipos mais comuns de rodas são rodas bipartidas, rodas do tipo frange removível e rodas com calha central e frange fixo. As rodas bipartidas são as mais utilizadas atualmente. E aqui abaixo nessa imagem mostra aí o que é o pneu, o que é a roda e o freio. Bom, e aqui ele mostra um dos procedimentos a serem feitos na inspeção pré-voo em relação às rodas. Você percebe aqui que tem um marco nessas três imagens. E quando esse marco ele deslacra, é porque o pneu deslizou sobre a roda. E quando isso acontece, tem que chamar um mecânico, tudo bem? Pneus. Os pneus de uma aeronave proporcionam certo amortecimento, que auxilia na absorção de parte da energia dos impactos sofridos durante a decolagem e principalmente no pouso. Eles também são responsáveis em suportar o peso da aeronave em solo e promover tração necessária para a atuação dos freios. Sendo assim, os pneus são projetados para sustentar altas velocidades e pesadíssimas cargas estáticas e dinâmicas. Ao contrário do que se costuma supor, a resistência requerida pelos pneus de um avião é para suportar principalmente o aquecimento rápido durante a operação no solo e impacto dos pousos mais duros. Bom, então o principal objetivo de um pneu aeronáutico é que ele tenha resistência suficiente, tanto para poder suportar o calor produzido durante a decolagem, principalmente a aterragem, quanto para poder suportar a energia de impacto, tudo bem? Calibragem da pressão. A calibragem correta da pressão dos pneus é sem dúvida o maior cuidado que se deve ter na manutenção do mesmo, a fim de manter a durabilidade e eficiência das operações. A pressão deve ser checada com regularidade estipulada pelo fabricante e mantida sempre dentro dos valores propostos. A pressão deve ser verificada quando os pneus estão frios. É necessário aguardar pelo menos 2 horas após o voo antes de inspecionar a pressão. Então, se uma aeronave acaba de aterrar, tem que esperar 2 horas para que possa verificar a pressão, porque aí sim o pneu estará frio. Calibragem com a pressão acima do correto poderá resultar em vibrações durante o táxi, desgaste desigual da banda de rolagem, ou seja, essa camada externa aí que nós vamos ver aqui para frente, e até ao mesmo estourar o pneu. Caso a pressão seja muito baixa, poderá ocorrer o desalinhamento do marco referente ao pneu, que foi o marco que eu falei no slide passado. Roda além dos danos e desgaste da estrutura do pneu. Então essas aí são as importâncias de que tem que manter sempre uma calibragem das pressões do pneu da medida correta estipulado pelo fabricante, tudo bem?
Bom, e aqui são as estruturas dos pneus. Abaixo as principais estruturas dos pneus do avião. Bom, aqui começa com a banda de rolagem, que quando o pneu está muito cheio, ocorre o desgaste desigual. Ou seja, quando tem maior pressão no pneu, que vai acontecer esse desgaste desigual aí da banda de rolagem. Aqui tem os sulcos. Os sulcos é simplesmente esse corte que tem no pneu, tudo bem? Abaixo da banda de rolagem tem os amortecedores. E abaixo dos amortecedores tem a lona. E abaixo da lona tem a carcaça. E abaixo da carcaça tem o talão. E tudo isso aí você tem que saber para poder fazer a prova da ANAC, tá? Porque cai. Bom, e aqui nós vamos falar sobre a inspeção dos pneus. Analisamos a seguir as principais características que tornam um pneu aceitável ou não para o voo. A inspeção dos pneus deve ser realizada sempre durante o cheque pré-voo. Então, todas as vezes que você for voar, teria que fazer esse cheque aí dos pneus. Não só dos pneus, mas muitas outras que nós vamos ver nas aulas seguintes. Bom, a inspeção pré-voo consiste aí também na verificação da banda de rolagem. Os principais tipos de desgaste da banda de rolagem dos pneus de um avião são. Bom, e aqui nessa primeira imagem mostra aqui as condições de desgaste causado pela operação do pneu com uma pressão maior do que o ideal. Então, quando você coloca mais pressão no pneu, isso vai significar um desgaste maior do pneu. Essa condição reduz a tração do pneu e o torna mais suscetível a danos. E tem na segunda imagem aqui, condição de desgaste causado pela operação do pneu com uma pressão menor do que o ideal. Essa condição reduz a vida útil do pneu devido ao excesso de calor produzido. Então, na primeira imagem, quando você coloca maior pressão no pneu, ele vai se desgastar. E na segunda imagem aqui, quando você coloca uma pressão menor no pneu, a vida útil dele vai diminuir por causa do excesso de calor que vai produzir durante a decolagem, principalmente durante a aterragem. Condições de desgaste normal. E esse aqui é como deveria estar o pneu caso você seguisse os padrões estabelecidos aí pelo manual de operação da aeronave. Condições de desgaste excessiva da banda de rolagem. O pneu deve ser substituído. Então aqui, quando o pneu estiver já assim, a banda de rolagem dele já estiver bem curta, é na hora de fazer a troca do pneu. E não tem como reciclar ele, tudo bem? Não tem como fazer o reencapamento, porque pneus aeronáuticos não fazem isso. Danos à estrutura do pneu. A seguir, os danos mais frequentes da estrutura do pneu. Bom, nessa primeira imagem mostra o pneu normal. Isso aí é uma condição ainda aceitável. Simplesmente desgastado. Nessa segunda aqui, mostra o pneu quando ocorre uma freagem brusca durante a aterragem. E esse aqui já não é uma condição aceitável. E nessa terceira imagem aqui mostra alguns cortes no pneu. Ainda não atingiu a lona, então ainda é uma condição aceitável. A partir do momento que você pode visualizar a lona de um pneu, quer dizer que já deve ser substituído. Tudo bem? Tem aqui nessa primeira imagem o descolamento da banda de rolagem. Isso aí já não é aceitável, tem que ser substituído. Tem essa segunda aqui, pequenas fissuras na banda de rolagem, que seria a mesma da terceira lá, que são alguns cortes no pneu, tá? E ainda assim é aceitável, já que não atingiu a lona do pneu. E tem a pressão de bolhas na estrutura do pneu, que é uma condição inaceitável ao voo. E isso ocorre pelo superaquecimento, que destrói a estrutura molecular do pneu.